Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Bom, meus irmãos, pela graça de Deus, domingo passado nós encerramos a série que nós estávamos aprendendo com a palavra de Deus acerca do fruto do Espírito. E hoje, pela graça do Senhor, nós começaremos uma que eu tenho plena convicção que vai falar muito ao meu e ao seu coração. E o tema dessa série de mensagens é como foi, como deve ser. E nós veremos os textos do livro de Atos dos Apóstolos, o texto que foi escrito mostrando o lançamento, os fundamentos da Igreja de Cristo aqui na Terra, como se deu, e nós olharemos para todos os textos que nós veremos em Atos dos Apóstolos, com o olhar do que nós devemos ser como igreja. Aqui diz como foi, mas também aponta como deve ser, como Deus espera que seja de mim e de você. Eles lá atrás, Deus levantava os servos e eles fizeram. E agora no presente, Deus continua levantando os servos. E Ele espera que eu e você façamos. Amém? Muito bom. Abra sua Bíblia lá então, no livro de Atos, capítulo 1, dos versos 1 até o verso de número 5. E hoje nós veremos a promessa do Espírito Santo. Atos 1, dos versos 1 até o verso de número 5. Portanto, diz assim a palavra de Deus: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Até aqui. Abaixa a sua cabeça, vamos falar com Deus uma vez. Pai amado, obrigado Deus pela tua palavra, obrigado Pai por esse momento tão esperado ao longo da semana, no momento que nós ouvimos, Pai, a tua voz. Fala conosco, Deus, fala ao nosso coração, que nós possamos sair daqui bem melhor que nós entramos. Abra nosso coração, nosso entendimento, para que a palavra, Senhor, mude o nosso caráter, o nosso comportamento, e que nós possamos lá e fora, Deus, na nossa caminhada, evidenciar somente Cristo Jesus em tudo que fizermos, agirmos e pensarmos. E essa oração, Deus, que fazemos de forma alguma dos nossos verbos, mas é no de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico grego, discípulo do apóstolo Paulo, que também escreveu o evangelho que leva o nome dele, o evangelho de Lucas. Lucas, inspirado por Deus, queria registrar como a igreja começou. O cristianismo estava crescendo muito, mas muito rápido, e havia muitas histórias diferentes circulando sobre como tudo começou. Lucas investigou tudo com muito cuidado, recolheu os relatos de pessoas que viram o que realmente aconteceu e organizou todas as informações e a escreveu conforme nós vemos em Atos dos Apóstolos, nas Escrituras. E antes de Lucas narrar o evento histórico que marca o fato do início da igreja, que é o dia de Pentecostes, Lucas revela 3 eventos preparatórios, que nós iremos ver um por vez, sendo o primeiro, hoje, como a promessa do Espírito Santo. Depois, nós veremos o segundo evento, que é a ascensão de Cristo Jesus ao céu, ou seja, Jesus subindo, voltando ao Pai. E o terceiro evento, que foi a substituição de Judas, que havia se suicidado após trair Jesus,
entregando para ser crucificado. Portanto, todos esses eventos são preparatórios para o dia de Pentecostes. Jesus, ele iria subir aos céus para receber do Pai a promessa do Espírito e derramar sobre a sua igreja. E a necessidade dos apóstolos de estarem com um número de 12 completos se fazia presente, pois eles representavam quem? As 12 tribos de Israel do Antigo Testamento. E hoje, dos versos 1 até os 5, nós veremos a promessa do Espírito Santo. Eu dividi o sermão de hoje em duas partes, onde na primeira Lucas faz um resumo do primeiro livro que ele havia escrito, ou seja, o Evangelho. Lucas escreveu dois, o Evangelho e o livro de Atos. Então o resumo que ele faz aqui é do primeiro livro que ele escreveu, o Evangelho. E a segunda parte de Lucas vai trazer sobre o período de 40 dias que Jesus, após a sua ressurreição, ministrou, pregou aos seus discípulos antes de subir aos céus. Então vamos lá. Primeira parte. Lê novamente comigo o verso número 1. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, não feche ela, que nós vamos navegar por todos esses versos aí. Lê comigo o verso número 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, Lucas escreveu e destinou a essa pessoa aqui, chamado Teófilo. Provavelmente ele era um nobre romano, recém-convertido a Cristo, e que estava sendo instruído na palavra do Senhor por Lucas, nas verdades de Deus, nas verdades de Cristo. E ele também era uma espécie, digamos, de mantenedor do trabalho de Lucas, onde provavelmente ajudava ele até financeiramente, inclusive, a fazer todo esse trabalho de investigação, de pesquisa, para registrar os feitos de Jesus e o início da igreja, para depois fazer o quê? Cópias e enviar para todo canto, e com isso fazendo chegar até a minha e a sua mão nos dias de hoje. E a primeira coisa que chama a atenção aqui é a escolha do verbo começar que Lucas usa, quando ele diz tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas poderia dizer a esse Teófilo, esse senhor aqui, tudo que Jesus fez e ensinou, mas ele prefere dizer o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou a fazer e a ensinar, referindo-se ao quê? Ao Evangelho. E que agora, no livro de Atos, Jesus continuaria a fazer e a ensinar, através de quem? Da sua igreja. Isso inclui eu e você, através dos apóstolos, dos discípulos, dos primeiros cristãos, chegando até mim e a você. O Cristo glorificado, ressurreto, continuaria a realizar a sua obra através da sua igreja. E não se engane, eu e você fazemos parte disso, também nos dias de hoje. Não foi só lá no início. Nós fazemos parte desse projeto aqui. Amém, igreja? Amém. Outra coisa que chama a atenção aqui é a ordem que Lucas escreve. Lucas diz que Jesus começou a fazer e ensinar, o que remete à ideia que nós também devemos fazer para ensinar. Ou seja, quem não faz, não ensina. Lembra que eu sempre digo que não é o que você diz, mas é o que você faz, que você vive, que impacta a vida do outro. Eu toda hora estou falando isso daqui. Então aqui está a prova disso. A gente quer que os filhos aprendam, que a esposa e o marido compreendam. Você sonha com uma igreja que talvez seja bonita, um prédio próprio, cheio de gente, de discípulos, uma igreja abastada, estruturada, com visão missionária. Todo mundo sonha com isso, quem é crente em Cristo Jesus.
Mas a pergunta que fica é: o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Qual que foi a ordem? Ide e pregai o Evangelho. Foi ou não foi? Mas será que a gente está pregando? Ou será que a gente está apenas indo? Será que a gente está pregando? Ou será que a gente só está indo? E dessa maneira de caminhar, digamos aí, manca, para onde que nós estamos indo? Meus irmãos, Jesus ensinou, mas primeiro Ele fez. Ele amou, Ele acolheu, Ele perdoou, Ele repreendeu. Jesus fez uma imensidão de coisas, com toda a autoridade, sem falar nos sinais, prodígios e milagres incontáveis que Ele fez, que Ele realizou. E o tempo que Lucas relata tudo isso aqui, até o momento de Cristo subir ao céu, ou seja, até o momento da ascensão, a qual ele vai relatar no verso 2, lê comigo, verso 2, acompanha comigo aí. Até o dia que foi elevado aos céus. Até aqui, para aí. Meus irmãos, o livro de Atos, presta atenção que é importante para a gente se localizar aqui. O livro de Atos, de 1 a 11, na verdade é uma repetição do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Só que aqui Lucas vai dar muito mais detalhes do que ele deu lá no Evangelho. A intenção de Lucas é preparar o seu leitor para o acontecimento seguinte ao término do Evangelho, que vem a ser o quê? O dia de Pentecostes, eu acabei de dizer. Portanto, o Evangelho vai até o dia que Jesus é elevado às alturas, ou seja, 40 dias após o quê? A sua ressurreição. E o dia de Pentecostes, que é o evento a seguir, acontece quando? 50 dias após a Páscoa, ou seja, 10 dias após Jesus subir aos céus. Pois Jesus ressuscitou quando? No domingo de Páscoa. Lucas está narrando nesses versos aqui, do 1 até a metade do verso 2, esses 10 dias, entre os 40 dias que Jesus pregou para os apóstolos e subiu aos céus, e até o dia de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa. Amém? Estão comigo? Então tá bom, muito bom. A partir de agora, da metade do verso 2 em diante, Lucas vai relatar o que Jesus ensinou aos seus discípulos durante os 40 dias que ele apareceu para eles. Leia comigo, da metade do verso 2 até o verso 5. Após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João Batista batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Meus irmãos, eu gostaria de destacar aqui pelo menos 5 coisas que Jesus fez durante o tempo que teve com seus discípulos antes de subir aos céus, durante esses 40 dias. E o primeiro ponto está justamente aqui na continuação do verso 2. Acompanhe comigo. Após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Primeira coisa que vemos Jesus fazer com os discípulos é o quê? Dar orientações, dar ordenanças, dar mandamentos, instruções sobre o que fazer. Por exemplo, o que eles deveriam fazer com a vaga de Judas, por exemplo. Os apóstolos estavam em 11 naquele momento, e com certeza, sem sombra de dúvida, Jesus estava por detrás da ordem que está logo em seguida, que é encontrar um substituto para a vaga de Judas, a fim de fechar novamente em 12 apóstolos. Nós veremos isso depois.
e quem sabe até a forma da escolha, de como escolher quem ocuparia essa vaga. Tudo isso foi dito por Cristo aos apóstolos, aos discípulos. O Senhor, através desses mandamentos aqui, dessas orientações, disse que eles permanecessem o quê? Fiéis e firmes durante as perseguições que eles haveriam de sofrer. Pois agora eles já conheciam o pleno conhecimento da verdade, que é Cristo. Agora eles conheciam plenamente, e os encorajou acerca da missão do que? De levar o Evangelho até onde? Até do outro lado da rua? Para minha vizinha direita e da esquerda? Não, até os confins da terra. Falou sobre como eles fariam, falou sobre o que eles iriam enfrentar nessa missão dada por Deus. E olha um detalhe importantíssimo aqui, é que Jesus deu todas essas orientações por quem? Pelo Espírito Santo. Por quê? Porque isso identifica Jesus como sendo o Messias. Os profetas do Antigo Testamento se referiam ao Messias como alguém que seria cheio do Espírito Santo e que derramaria sobre o povo de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui, Isaías 11, de 1 a 2. Um ramo brotará do tronco de Jessé, um renovo frutificará das suas raízes, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os profetas também disseram que durante o reinado do Messias, o reinado messiânico, o Espírito Santo seria derramado pelo Messias sobre o povo de Deus. E nós estamos lendo aqui, isso já foi dito, Ezequiel 36, de 26 a 27. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Ou seja, os profetas afirmaram lá atrás que o Espírito Santo seria derramado sobre o seu povo através do Messias que viria. E por que é importante isso? Porque logo a seguir Lucas irá dizer que Jesus, o Messias, iria batizar os seus discípulos com o Espírito Santo. Amém, irmãos? E aqui chegamos no segundo ponto. Eu gostaria de destacar aqui. Lucas vai relatar que durante 40 dias Jesus deu diversas provas incontestáveis. Leia comigo, verso 3. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis. Até aqui, pare por aí. Provas incontestáveis, vamos lá. Depois da traição de Judas, depois da negação de Pedro, o tribunal dos fariseus, o tribunal de Pilatos, a rejeição do povo judeu, a crucificação e a morte. Depois de ter padecido e de forma necessária, ele se apresentou o quê? Vivo aos seus apóstolos. Você pode estar pensando assim, depois de tudo isso, só o fato dele aparecer vivo diante dos discípulos era prova suficiente de quem ele era. Infelizmente, não. Os discípulos achavam que estavam vendo o quê? Um fantasma, uma aparição, uma assombração, mas não Cristo. Jesus precisava provar não só que era ele, mas era ele com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado, aquele mesmo corpo que foi surrado, mas agora em glória. Então o que Jesus fez? Jesus comeu com eles. Jesus disse: toque em mim, veja que eu estou vivo.
toque nas minhas feridas, e vejam, sou eu mesmo. Não bastava o túmulo vazio. Durante 40 dias, Jesus precisou andar, estar com os seus discípulos, para que crescem nele de fato, ressurreto, em glória. As mulheres que foram ao túmulo disseram a eles, mas eles o que? Não acreditaram. Lembra do Evangelho de Marcos? Os discípulos no caminho de Emaús disseram a eles, mas eles também não acreditaram. O próprio Senhor disse a eles, e mesmo assim eles não acreditaram. Meus irmãos, a morte para o ser humano é algo intransponível, inconcebível. Intransponível, melhor dizendo. Nós sabemos o que? Que o morto ele não volta. Por isso que Jesus passou 40 dias com eles, dando provas incontestáveis. E por que era necessário isso aqui acontecer? Porque Jesus sabia que eles seriam as testemunhas da ressurreição do Senhor. Eles seriam aqueles que Deus enviaria ao mundo para dizer que o Cristo vive. Amém, irmãos? Jesus é o Filho de Deus e Ele está vivo. Eu e você, nós não vimos isso, mas nós somos testemunhas disso, através do que? Do Espírito Santo do Senhor que habita em mim e em você. Amém. Provas incontestáveis. Sabe por quê? Porque eles pregariam isso. Eles iriam pregar isso aqui. Eles iriam sofrer por causa disso. Eles iriam morrer, dar a própria vida por isso. Portanto, tinha que ser uma verdade incontestável. Ninguém dá a vida por alguma coisa que está em dúvida. E eles morreram. Eles morreram. Porque para eles as provas eram incontestáveis. Mas e para nós? Será que eu e você estamos de verdade convencidos disso? Que Jesus está vivo hoje, com o mesmo corpo que se apresentou durante os 40 dias aos apóstolos? Eu e você, nós estaríamos dispostos a sofrer por causa disso? Nós estaríamos dispostos a morrer por causa disso? Nós estaríamos dispostos a sair por aí e pregar isso? A gente crê, a gente sofre, a gente diz que é até a morte, até morrer. Mas a gente prega isso na nossa vida? A gente prega isso com a nossa boca? Será que os 40 dias eram apenas para convencer os primeiros lá que sairiam pelo mundo a pregar as boas novas? Ou será que eu e você também precisamos de mais 40 dias para se atrever a abrir a nossa boca nesse mundo? A gente crê, todos nós cremos, da porta da igreja para dentro. Mas eu e você precisamos crer da porta da igreja para fora. Amém, irmãos? Nós não teremos mais 40 dias para ter certeza. Ou temos e a fazemos, ou jamais teremos. O terceiro ponto eu gostaria de destacar aqui é justamente isso que eu acabei de dizer. É que Jesus também fez. Continue comigo a leitura do versículo 3. Aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Vamos lá, primeiro, Jesus fez o que? Ele deu mandamentos, orientações, não foi? Segundo, Jesus deu o que? Provas incontestáveis. E terceiro, Jesus falava coisas referentes ao reino de Deus. Meus irmãos, o reino de
Deus é o tema predominante nos 4 evangelhos. O ministério de Cristo teve o seu início lá com João Batista afirmando isso. Olha aqui, Mateus 3, de 1 a 2, presta atenção. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E se encerra nos 40 dias com os discípulos, com ele dizendo sobre o quê? A mesma coisa. Jesus inicia o reino de Deus com o evangelho, e agora em Atos o reino de Deus dá a sua continuidade aqui na terra. Jesus falou muito sobre o reino de Deus com seus discípulos, porque de fato tinha muita coisa para conversar com eles. Os discípulos, eles eram o quê? Judeus. E como judeus, como que era o Messias que eles esperavam? Queria libertar eles da opressão de Roma. Eles esperavam um que era assim como Moisés libertou o Egito: general, guerreiro. Não era assim como Deus apresentaria de fato. E a decepção do povo com isso? A gente pode comparar com a mesma decepção que Judas teve quando percebeu que Jesus, ele não queria glória. Jesus não queria poder. Assim como o povo deu as costas ao Cristo enviado, Judas pensou: sujeito ele não quer nada não. Ele não quer. Porque eles esperavam quem? Um Messias totalmente diferente. Esse sujeito ele não quer nada. Então, vamos lá, que proveito que eu posso tirar disso? Vender ele talvez? Mas o que tanto Judas quanto o povo não havia entendido é que durante o tempo que Jesus ministrou a eles, é que a vinda dele, a vida como Messias, se daria em 2 etapas, em 2 tempos. A primeira é que o Messias viria como quem? Servo sofredor. A prova está aqui, o Filho de Deus enviado para pagar o meu e o seu pecado, o pecado do povo de Deus, inaugurando o reino dessa forma. E depois, na segunda etapa, aí sim, assim ele virá em glória com os seus anjos entre as nuvens, e todo olho, todo joelho se dobrará, e ele se assentará no seu trono de justiça, de onde vai julgar todas as nações, dando início ao que? Ao novo céu, a nova terra e a vida eterna. Tanto a nação de Israel quanto os discípulos, eles não haviam entendido isso ainda. O reino foi inaugurado, mas não consumado. Tanto que João Batista afirma o quê? O reino já chegou. Jesus inaugura o reino com a sua primeira vinda. E apesar dele estando aqui, como ele os ensinou a orar? Como que a oração que Cristo ensinou? Venha a nós o teu, venha a nós. Ou seja, futuro. É isso que os discípulos precisavam entender e que não entenderam durante todo o ministério de Cristo. Até quando Jesus disse que o Espírito Santo seria derramado sobre eles, eles ainda perguntaram: Senhor, é ali que vai ser o momento em que o Messias vai... Isso era a cabeça do judeu. A coisa era difícil para aquela gente. E até hoje, vamos nos iludir não, até hoje, tanto lá em Israel quanto aqui em Queiroz, tem gente que pensa assim. Eles agora querem o quê? O Jesus do quê? Da glória. Eles querem agora o Jesus da bênção. Eles querem agora o Jesus da vitória. Eles querem agora o Jesus da prosperidade, o Jesus do manto, o Jesus do poder. É isso que eles querem, é isso que eles buscam. E não Jesus humilde,
servo. O Jesus da cruz, não. Isso, não. Esse povo também não entendeu nada sobre a vinda de Cristo em duas etapas. Não entendeu nada. Se Cristo, presta atenção no que eu vou dizer. Se Cristo pudesse ser crucificado de novo, muito provavelmente, seria essa gente que entregaria a ele para ser condenado. Pois eles pensam exatamente da mesma forma que o Israel do passado. Por que você acha que o olhar do pessoal está só no Velho Testamento? Pode ver. Já parou para pensar nisso? Dificilmente pregam Cristo, de vez em quando a gente pega a cruz. Não pregam a cruz. É só bênção, poder sobrenatural de Deus. Sinceramente, eu acho que Jesus precisaria muito mais do que 40 dias se isso pudesse acontecer de novo. E mesmo assim, a maioria não ia entender. E o quarto ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Jesus, ele dá uma ordem. Leia comigo o verso 4. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Até aqui, parei. Meus irmãos, muito provavelmente Jesus apareceu a maioria das vezes aos discípulos durante esses 40 dias no mesmo local, em Jerusalém, onde eles fizeram o que? A refeição da Páscoa. Local chamado pela cristandade do que? De cenáculo. E muito provavelmente a casa da mãe de João Marcos, discípulo que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. E Jesus dá essa ordem a eles de que não saíssem de Jerusalém. Penso eu agora, tá? Como Jesus disse anteriormente para eles, irem para o mundo e pregassem o evangelho. Eles poderiam estar o quê? Ansioso, pronto para isso. Uhul, vamos lá, é agora, é com nós, a bola agora está com nós. E Jesus vem e diz: calma, que tem que acontecer uma coisa muito importante antes, muito importante ainda. Na verdade, duas: a escolha de mais um para completar o time de novo, os 12, e o principal, a chegada do Espírito Santo. Pois era Ele quem iria capacitá-los a cumprir a missão dadas a Ele do ID. Mas por que em Jerusalém, aliás, e não em qualquer outro lugar? Por causa das festas, onde todas as nações, inclusive os que viviam fora, em outros lugares, que eram judeus, se encontravam para as festividades. Isso acontece até hoje. Você vê no jornal aí, ó, as festas em Israel, que todo mundo que ajuda o mundo inteiro vai para lá. Uma festa já havia acontecido, que era o quê? A Páscoa, onde Cristo foi morto. E a próxima festa grande que iria acontecer, qual que era? Pentecostes. Meus irmãos, a festa de Pentecostes era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelo povo de Deus, pelo povo judeu, 50 dias após a Páscoa. Ali também eles homenageavam a memória do dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei. Esse é o tema da comemoração do dia de Pentecostes. Hoje nós sabemos que era o tempo ideal para que o Espírito Santo fosse derramado sobre os discípulos e a igreja tivesse o seu início justamente ali. Devido ao quê? A quantidade absurda de gente, judeu de todo quanto é lugar, de língua diferente, que se reuniam para essa festividade. Naquele momento eles não sabiam disso ainda. Por isso a ordem de Jesus foi para quê? Ficassem em Jerusalém. Eles estavam assim: é com nós agora, vamos lá para o mundo. Jesus falou: não, calma. E qual que é a razão de Jesus dar uma ordem como essa? Aqui nós chegamos no quinto ponto de hoje: a promessa. Continua a leitura do verso 4 e verso 5. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes,
Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Meus irmãos, vamos entender isso aqui. A promessa do Pai. Nós vimos lá no início do sermão de hoje que Deus havia prometido através dos profetas que enviaria o Espírito Santo. Lembram disso? Aí, ó, de mim ouvistes. Jesus já havia dito sobre essa promessa. Se você ler lá em João capítulo 14, verso 16: e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Jesus havia falado para eles já que isso iria acontecer. João 14, 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Entre vários tantos outros versos que nós encontramos na Bíblia, onde Jesus havia dito a eles que esse dia ia chegar. E no verso 5, Jesus relembra a eles sobre as palavras de João Batista, dando assim o que? Continuidade na história. E aqui no verso 5 tem um ponto de extrema importância para eu e você entendermos. Uma vez que toda a linha que nós iremos seguir no livro de Atos vai depender desse entendimento aqui. Por isso que eu peço a vocês que prestem muita atenção. Está aqui, ó. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, os discípulos, eles já eram crentes. Eles já eram regenerados. Eles já criam em Jesus. Portanto, eles já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava neles. A palavra de Deus nos diz que nós recebemos o Espírito Santo no momento exato da nossa conversão verdadeira. Então, como que entender essa passagem aqui? Presta atenção, Lucas 24, 49. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que o alto sejais revestido de poder. Meus irmãos, o tão falado, tão celebrado batismo com o Espírito Santo aqui, no caso dos apóstolos, não tem significado de recebimento inicial do Espírito, pois o Espírito já estava neles. E olha como tem gente que você não foi batizado no Espírito ainda. Como assim? Não tem o significado de que a partir de agora você vai ter o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo está em mim e em você, no momento em que eu e você passamos a crer verdadeiramente em Cristo. Assim como o batismo nas águas inaugura a nossa entrada onde? Na igreja local, o batismo com o Espírito Santo que se dá no momento da minha e da sua conversão, inaugura a nossa entrada onde? Na igreja invisível, no reino de Deus. É quando eu e você nos convertemos de verdade a Cristo. E isso acontecia naquela época, e é da mesma forma que acontece nos dias de hoje. Mas o batismo a qual Jesus se refere aqui em Atos não tem nada a ver com a entrada do Espírito Santo nos apóstolos. Jesus está falando sobre outra coisa. Jesus está falando sobre poder. Os discípulos já possuíam o Espírito Santo nos moldes do Antigo Testamento. O que aconteceria agora é que eles receberiam capacitação e poder, dons espirituais, sabe para quê? Para ministrar a palavra de Deus ao mundo, fazer milagre, feitos extraordinários, é para que tivessem a oportunidade de falar do Evangelho.
podemos perder de vista que aquele era o momento que os fundamentos da igreja estavam sendo lançados por Deus. Deus deu sim poder aos primeiros discípulos de realizar o extraordinário no nome de Jesus, como nós vamos ver ao longo do livro de Atos. Muito de nós aprendemos que os discípulos do Antigo Testamento não possuíam o Espírito Santo. Isso é ensinado em igrejas, viu? Eles não possuíam o Espírito Santo. Só no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, isso aconteceu. Isso não é verdade. Como que eu não vou crer que Abraão não tinha o Espírito Santo? Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, o rei Davi. Como que eu vou crer que eles não tinham o Espírito Santo? Meus irmãos, a Bíblia está repleta de versos que afirmam que o Espírito Santo de Deus estava neles. A diferença é que em Pentecostes o Espírito veio com poder sobre os discípulos de Jesus, capacitando com dons espirituais para cumprir o quê? A ordem. Para cumprir o quê? A missão. De Jerusalém até os confins da terra. Qual é essa ordem? Ministração, pregação do Evangelho. É isso que Pentecostes representa. E é isso que nós veremos, tá? Um pouquinho mais à frente aqui no livro de Atos. Amém, irmãos? Portanto, nós podemos tirar lições preciosas disso aqui. Sermos gratos a Deus pela revelação da sua vontade através dos relatos escritos, como Lucas fez aqui no livro de Atos, por exemplo. Se não fosse isso, presta atenção, se não fosse isso, eu e você estaríamos adorando pau, pedra, metal, como os pagãos fazem aí fora. E outro detalhe importante aqui, que edifica muito a minha e a sua fé, é saber que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos não foi revelação divina, como foram para os profetas, por exemplo. Irmãos, não foi. Lucas era um médico grego. Ele fez uma pesquisa minuciosa para deixar tudo isso registrado aqui. O que não deixa de evidenciar o cuidado de Deus com os que fazem parte do reino. Tem gente que quer só o extraordinário. Tem gente que quer só o circo pegando fogo. Mas as coisas comuns, as coisas ordinárias, não interessam. O que eu faço com o Evangelho de Lucas? O que eu faço com o livro de Atos? O que eu faço com as cartas de Paulo? Vamos lá. Nenhuma foi inspirada pelos profetas. E aí, irmão? O mesmo Deus que agiu sobrenaturalmente com os profetas, com os apóstolos, agiu de forma comum e ordinária com Lucas, com o apóstolo Paulo, para que registrassem tudo acerca do que? Da sua palavra, da sua vontade. Meus irmãos, isso tem que falar ao coração daqueles que só querem o sobrenatural de Deus, pois agindo assim vai deixar passar desapercebida a maioria das coisas que Deus faz para mim e para você no nosso cotidiano. Você não vai enxergar isso. A pessoa fica só atrás de bênção de Deus, bênção de Deus, bênção de Deus, e deixa de lado a percepção sobre o Deus das bênçãos. Uma lição especial que podemos tirar daqui, que vai ser a tônica da nossa jornada aqui no livro de Atos, é que Deus, através do Espírito Santo, já capacitou eu e você, da mesma forma que capacitou os servos do passado, para que assim como eles cumpramos o que? A minha e a sua missão, que é o que? Pregar o Evangelho a toda essa cidade aqui. A pergunta que fica é: o que eu e você estamos esperando? O que eu e você estamos esperando? Algo sobrenatural acontecer, como em Pentecostes? Para acabar com o nosso medo de abrir a nossa boca aí fora? De acabar com a nossa timidez de falar de Cristo com as pessoas? O que
que eu e você estamos esperando? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você hoje. O Espírito Santo de Deus em forma de batismo, para que isso aconteça, o que nós estamos esperando? É o batismo do Espírito Santo? Irmãos, você já é capacitado, irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Não, irmãos, não é isso, irmãos. Nós já temos o Espírito de Deus em nós. Lembra que foi dito lá atrás? Quem não faz, não ensina. Sobre o ir de pregar o Evangelho. Será que estamos pregando o Evangelho? Ou será que a gente está apenas assim, com cabeça baixa, boca fechada, cumprindo o que é apenas parte da missão? E enquanto nós vamos assim, muitas pessoas à nossa volta estão morrendo, pessoas da nossa família, pessoas amigas, pessoas conhecidas, indo diretamente para o inferno, porque a minha e a sua boca só se ouve silêncio quando se trata de Evangelho. Não, irmãos, nós temos que mudar isso. Deus não nos levantou como igreja para sermos mudos no reino, para sermos acomodados no reino. Deus resgatou eu e você da nossa vida de pecado, da nossa podridão lá fora, nos deu a salvação em Cristo, nos deu também a responsabilidade de falar de tudo isso a todo aquele que está aí fora, precisando, carecendo da graça de Deus, assim como eu e você estávamos. Irmão, se você está aqui, é porque algum servo de Deus um dia fez isso com você. Isso não pode acabar em mim e você, irmãos. Amém? Nós temos que abrir nossa boca. Fomos capacitados para isso. E nós iremos, em nome de Jesus, nós iremos cumprir essa missão nesse lugar, nessa cidade, a todo aquele a qual Deus irá salvar, que o Senhor nos dê esse privilégio, que eles possam ser salvos, tendo a minha e a sua vida, a minha e a sua boca, como instrumentos na mão do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Abaixa a cabeça e glória a Deus.